Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de outubro, nós vamos meditar em Oséias, do capítulo 11 ao capítulo 14. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós finalizamos o livro de Oséias, isso mesmo. E nós vamos começar falando hoje sobre o amor de Deus Pai e a ingratidão de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não se atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhe de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas os assírios será o seu rei, porque recusaram-se a converter-se. A espada cairá sobre a sua cidade, consumirá os seus ferrolhos e devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim e é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em minha ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, o bramado dos filhos, tremendo virão do ocidente, tremendo virão para como uns passarinhos, os do Egito, os das pombas da terra da Síria, e farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou no meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Capítulo 12, Jacó é o modelo para o povo de Israel. Este é o título. Efraim apacenta o vento e persegue o vento, leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá te contendas e castigarás Jacó segundo o teu proceder, segundo as tuas obras o recompensará. No ventre pegou o calcanhar do seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. O que ele está falando aqui? De episódios narrados em Gênesis 25, 26, Gênesis 32, do 24 ao 26. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte a teu Deus e guarda o amor e o juízo que o teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa, opressora. Mas diz, contudo, não tenha enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos os meus esforços não achará em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado, mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias das festas. Então, ele está falando das festas aqui, né? Dos tabernáculos, festa das cabanas, né? Das tendas, Levítico 23, de 39 ao 43. E aí ele fala, mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir
a Israel do Egito, e por meio do profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. E aí o capítulo 13, o castigo definitivo. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e na sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo os seus conceitos, todos obra de artesão. E dizem, sacrificai a eles, homem, até beijam bezerros. Por isso serão como nuvem de amanhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lançada na eira e como fumaça que sai pela janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, terra muito seca. Então ele está falando aqui de fatos de Deuteronômio capítulo 8. Quando tinha pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como um leão, como leopardo, espreito no caminho. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e romperei a envoltura do coração, e como leão ali devorarei as feras do campo, os despedaçarão. A tua ruína, Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste, dar-me rei e príncipe? Deite um rei na minha ira. E tu tirou do meu furor? A iniquidade de Efraim estão atadas às juntas, e seu pecado está armazenado. Dores de parto te virão, ele, o filho insensato, porque é tempo, e não saia à luz para abrir a madre. Eu remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. E aí ele fala, para finalizar o capítulo 13, Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Capítulo 14, promessa de perdão. É assim que finaliza o livro de Oséias. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e converter-vos ao Senhor, e dizei-lhes, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, e em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados de cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a tua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se aos ramos, o seu resplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. E aí ele fala assim, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu futuro. E, por fim, um apelo final. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que o saiba. Porque o caminho do Senhor
os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e que ele esteja todos os dias convertido a Ti, rendido ao Senhor. Por isso, hoje declaramos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.